Então vamos começar esse programa com a coisa bizarra incomum da semana. Talvez vocês conheçam a ECC, que é uma editora espanhola de quadrinhos, e ela publicou lá fora recentemente Las Tortugas Ninja Pizza Box. Galera, tu tá entendendo? A editora publicou uma caixa de pizza. E aí, bom, deixa eu mostrar o que tem dentro da caixa. A gente tá vendo aqui um vídeo no Leitor muito feliz. É a publicação das HQs originais das Tartarugas, né, a série clássica. E aí quando tu abre a caixa de pizza, olha que bem feito isso, sério. Olha o design. Então, é um box com as 6 edições clássicas. Claro, aqui a gente tem um pequeno problema logístico de que como é que tu vai colocar na estante uma caixa de pizza, mas eu acharia muito legal ter. E se tu quer comprar essa simpática caixa, tu encontra ela por 250 euros, né, as edições espanholas, obviamente, das Tartarugas. Quero dar um destaque aqui também, a alegria do fã. Olha só, esse colecionador, né? Dá pra ver o mundo dele tá brilhando um pouco mais graças aí a essa edição, né? Eu acho muito legal quando as editoras usam a criatividade pra lançar algo tão diferente. E eu quero agradecer muito as pessoas que me marcam no Twitter, mandam direct no Instagram com alguma coisa bizarra pra eu mostrar nesse programa. Quem mandou dessa vez foi o Ganesha. Foi lá no Twitter, ele me marcou. Cara, que demais isso aqui, sério, que demais. Eu tentaria colocar essa caixa na parede de algum jeito pra dar um destaque. Tá, galera, eu quero dizer que eu não me responsabilizo por mim mesmo ao longo desse vídeo, porque tem umas notícias que eu não vou ter como não xingar, não vai ter como. Então, pra tu me ajudar a pagar os meus advogados no futuro, lembra de apertar aqui no botão do like, isso é muito importante. Aqui na tela tem uma galera que basicamente vai xingar junto comigo ao longo desse vídeo. James Eckel ataca novamente. Como vocês devem estar sabendo, tá rolando uma disputa por uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras e um dos candidatos é Maurício de Souza. Sim, o criador da Turma da Mônica está disputando essa vaga, a votação acontece no dia 28, e o James Eckel resolveu se candidatar justamente para derrubar o Maurício. E na prática a estratégia de campanha desse jornalista é justamente tentar diminuir o Maurício, dizer que ele não tem nada para contribuir na Academia Brasileira de Letras, ou diminuir os quadrinhos. Então não tem como a gente não criar uma certa ojeriza dessa figura. Ojeriza, viu? Essa palavra eu aprendi nos quadrinhos. Chupa essa. Vamos lá. Ele diz que a carta do Maurício, que cita que quadrinhos são literatura pura, deixou ele zangado e fez com que ele se inscrevesse na academia. Então ele está disputando essa vaga, basicamente... Gente, deixa eu jogar a imparcialidade e tudo mais fora. Esse cara parece muito chato. Pela cara dele, ele já parece um cara insuportável, que eu não gostaria que estivesse na academia só pela cara dele. E vamos descer um pouco mais aqui. Aí a gente tem uma pergunta da matéria, tá falando um pouco mais sério, que diz que... se quadrinhos são ou não literatura, né? E aí o James ele dá uma opinião, ele diz que quadrinhos estão no campo do entretenimento e não da educação. Cara, assim, essa fala é completamente sem noção, sabe? De alguém que não faz a mínima ideia de como funciona uma alfabetização. Tá, mas deixa eu segurar o meu hate um pouco. O ponto é, quadrinhos realmente não... O James tá certo, quadrinhos não são literatura. Como literatura não é quadrinho, são áreas diferentes, com particularidades, são linguagens específicas para contar uma história. Mas pior, ó, ele diz o seguinte, ele diz que já leu Turma da Mônica, só que ele, para aprender a ler e escrever, ele usou livros de verdade. Livros de verdade. Ele diz que ficou assustado pelos brasileiros que dizem que se alfabetizam com Turma da Mônica e que defender isso é uma incongruência. Gente, vamos lá, eu sou professor. Eu convivo com a educação infantil, com aula de português, biblioteca, esse contexto ele faz parte do meu dia a dia. É óbvio que existe uma bela de uma relação entre quadrinhos e literatura e uma ajuda a outra. O quadrinho, ele tá no ambiente escolar, assim como o livro. Eles não disputam espaço nem nada do tipo. Essa preocupação dele e essa candidatura da vaga parece muito mais alguém tentando buscar um pouco de mídia em cima do Maurício de Souza do que alguém com um argumento realmente válido pra gente ter uma discussão séria sobre se quadrinho deve ou não fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Eu não sei quanto a vocês, mas se o James Eckel ganhar essa vaga, eu vou pra rua protestar, gente. É só isso que eu pretendo. Epic Collection, a nova publicação da Panini da Marvel no Brasil, gera debate entre os leitores. Então, galera, a Panini acabou de publicar o primeiro volume do Epic Collection, que é o Quarteto Fantástico do Walter Simonson. O design da coleção é exatamente o design norte-americano. São volumes bem parrudos, que publicam... Aqui tem, por exemplo, 500 páginas, né? E é tudo em capa cartão. Teoricamente, é publicar o máximo de histórias, né? O maior número de páginas pelo valor mais acessível. E eu tô muito feliz, gente. Em primeiro lugar, eu tô muito feliz. Eu vou colecionar todos, eu vou procurar comentar no canal todos, porque eu sou muito fã dessa coleção. Eu acho que é legal essa ideia de publicar séries que são mais difíceis de sair no Brasil, sabe? Se tu não acompanhou a revista mensal na época
tu perdeu, por exemplo. Mas o debate que rolou nas redes não foi sobre isso, né? É um debate que aconteceu no Facebook, Twitter, teve, por exemplo, na minha live, que eu fiz há alguns dias, né? Muitos leitores se manifestaram sobre isso, que é o fato de que essa coleção não tem um texto no começo explicando o que estava acontecendo naquele momento com o Quarteto Fantástico, né? Não tem uma contextualização dos personagens. Alguns leitores disseram que isso é frescura, que, por exemplo, na época do Abril, todo mundo pegava qualquer quadrinho e saía lendo com tranquilidade, e que isso não tem nem na Epic Collection dos Estados Unidos, então não teria por que ter no Brasil. E outros leitores disseram, ok, por que a Panini não se deu o trabalho de contextualizar a história antes de eu ler? Vamos lá, minha opinião sobre esse debate, que não é uma polêmica nem nada assim, mas eu acho que é uma pauta legal de colecionador. Eu não li esse volume ainda, mas as histórias até ali os anos 90, né, antes de ter a onda dos encadernados, elas geralmente eram muito autoexplicativas, sabe? O tempo todo tu tinha flashback explicando o que estava acontecendo, porque tu não tinha essa expectativa de ter um ônibus do Quarteto Fantástico. A ideia era vender a edição separadamente pro leitor, para ele comprar a próxima. Então é tudo muito autoexplicativo, e talvez por isso que nos Estados Unidos ninguém se preocupe em fazer isso. Mas agora, a Panini poderia colocar uma introdução no começo do encadernado? Seria legal, na verdade, por mim, todo encadernado viria, né? A gente tem uma publicação da Panini que são aqueles Marvel Deluxe que tem textos no começo. Eu sou apaixonado por isso, sabe? Tu tem um texto ali explicando o que aconteceu, ou um texto falando um pouco sobre aquela fase, a importância dela. Esses materiais são muito legais, assim, e claro, isso é mais necessário no Marvel Deluxe, porque são publicações mais atuais. Então a continuidade é muito importante, não é retomado o tempo todo como era antigamente. Comenta aí embaixo o que tu acha da polêmica, e em breve eu vou fazer vídeo, tá? Sobre esse encadernado e falar um pouco sobre essa questão será que é difícil de começar por aqui? Vamos lá, notícias curtas, vamos falar de pré-venda. Dragon Hoops está chegando no Brasil e eu vou ter que ler o nome do quadrinista porque eu sou um pouco perdido. Vai sair pela Companhia das Letras em junho e é do Gene Luen Yang. Sim, o mesmo autor do Superman Esmaga Clã, esse lançamento. Ele venceu o Eisner como melhor publicação para adolescentes em 2021 e é um gibi autobiográfico sobre espírito competitivo, superação, família, raça e religião em um dos esportes mais populares do mundo. Ao mesmo tempo, a gente tem duas pré-vendas do Jiu-Jitsu. Uma delas é o Morada do Desertor, que é uma coletânea de histórias lá do começo de carreira dele, e também tem uma história mais recente, que é o Mortos de Amor. E o link para essas pré-vendas estão aqui embaixo, ou tu encontra em doisquadrinhos.com, que é o melhor site do mundo para tu ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo de pré-venda, promoção, tem tudo lá muito bonitinho, organizado, e muito obrigado a todo mundo que acessa esse site diariamente. Vamos agora para uma notícia que traz um quentinho no coração do fã da DC. Mark Waid e Bryan Hitch vão fazer uma minissérie em 3 partes do Super-Homem. Sim, a dupla da Liga da Justiça está de volta em The Last Days of Lex Luthor, que é um quadrinho onde o Homem de Aço vai enfrentar uma resistência da população porque ele quer salvar o seu arqui-inimigo. E ele vai sair numa viagem pelo tempo em busca aí de uma cura para o Lex Luthor. Eu acho muito legais essas tramas que o Mark Waid propõe, que elas não são sombrias e realistas, ele não está tentando desconstruir o Homem de Aço nem nada assim. Na prática é o Superman tentando seguir um princípio moral de super-herói, a população contra ele, e é isso, sabe? Os dilemas que existem em ser um super-herói, sabe? Ele não tá tentando reinventar a roda nem nada do tipo. É uma história temporal, provavelmente, que vai divertir o leitor. Então, a minissérie começa a sair em julho, lá fora, e a Panini deve trazer aqui pro Brasil, provavelmente, no ano que vem. Tá, tirem as crianças da sala. Já tem leitor revoltado com essa notícia, que é a revelação de quem é o Uncanny Spider-Man, né? O fabuloso Homem-Aranha. Agora a gente tem uma capa do Tony Daniel, e eu vou te dar alguns segundos para tu concluir quem é esse personagem. Na prática, ele é o Noturno. Sim, o nosso querido Kurt Wagner vai atuar como Homem-Aranha em Nova York, mas calma, isso não afeta o gibi do Peter. Na prática, vai rolar um evento lá fora chamado Fall of X, que é a queda dos mutantes. E o Noturno, ao que dá a entender a sinopse, ele vai se afastar um pouco dos X-Men, talvez para tentar buscar um próprio espaço, uma liberdade, e passa a atuar como Homem-Aranha nas ruas de Nova York. Cara, eu tô muito empolgado pra isso, assim. Eu sei que muitos leitores já estão... falta criatividade, que ideia imbecil. Eu quero lembrá-los que uma das fases mais legais recentemente do Homem-Aranha foi o Homem-Aranha Superior, que não é tão recente porque já faz aí uns 10 anos, mas todo mundo cagou pra ideia, né? O Dr. Octopus no corpo do Peter Parker. E foi muito divertido. E aqui eu acho que pode funcionar, porque todo mundo gosta do Noturno, dos dilemas dele, da questão religiosa, e todo mundo gosta do Homem-Aranha. Então, acho que vai ser bem divertido também o fato dele ser um Homem-Aranha esquisito, né? Ele parece um monstro, o quanto isso pode afetar a percepção das pessoas que ele vai salvar. Cara, eu vou ler. Isso sai em junho lá fora, é uma minissérie em 5 partes, escrita pelo Cy Spurrier, com desenhos do Lee Garbett. Como eu falei, não é nada definitivo, né? Mas eu acredito que se fizer um sucesso,
pode ter mais, sabe? O Noturno pode atuar mais vezes ou virar uma versão alternativa aí do Homem-Aranha. Deputado norte-americano compara pessoas trans com mutantes e diz que parece que estamos vivendo num filme da Marvel. Galera, parece brincadeira, parece roteiro de filme, mas nessa segunda, o Webster Barnaby, que é um republicano que participou de um debate sobre direitos de pessoas trans na Flórida, falou esse absurdo. Ele disse o seguinte, eu olho para a sociedade hoje e parece que estou vendo um filme dos X-Men. Quando você assiste aos filmes dos X-Men ou lê os quadrinhos, é como se tivéssemos mutantes vivendo entre nós no planeta Terra. Então, às vezes eu me questiono se isso realmente aconteceu, porque realmente parece que o cara, sei lá, ele assistiu os filmes dos X-Men e ele não tava torcendo, ele tava torcendo pro William Stryker vencer os mutantes e não pros mutantes, que teoricamente são os heróis da história. Em vez de ele ver uma metáfora para proteger os grupos marginalizados, ele achou que seria legal exterminar os caras, pelo jeito. Tem muita gente que defende, né, que os X-Men, eles, sabe, que existe uma forçação de barra para colocar política nos X-Men. Que na verdade é muito mais sobre os poderes, sobre a ação, sobre as histórias do que sobre preconceito. Teve um comentário, inclusive, que bombou no Twitter justamente sobre isso, né? Sobre um cara falando que não faz sentido politizar os mutantes. É claro que é legal pra gente, sabe, vamos pegar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é legal ver ele soltando teia, é legal ver ele, sabe, dançando nos prédios de Nova York e tudo. Mas esse não é o motivo da gente gostar do Homem-Aranha, não é só porque ele tem um uniforme legal. Isso é bacana, mas ele seria um personagem vazio. Quando o personagem com poder legal e uniforme maneiro, ninguém se importa. A gente gosta do Homem-Aranha, por exemplo, porque a gente se identifica com a história do Peter Parker. A gente se identifica pelo que ele vive, pelo fato dele ser um fracassado, por ele estar lutando para conseguir dinheiro. Já os mutantes, eles representam aquela ideia do outsider, da pessoa que é excluída. E é isso que faz eles serem legais. Isso a gente aprende em escrita de roteiro, sabe? O personagem ele não te encanta só pelo visual, coisas assim. Isso te atrai pra pegar o gibi pra ler. Mas tu vai se interessar pela história dele se ele tiver um drama interessante. Por mais que não seja às vezes consciente que tu tá lendo X-Men por conta desse tipo de trama, é inconsciente no mínimo, sabe? Foi muito bom te ter por aqui. Eu não sei, eu tô particularmente feliz fazendo esse vídeo, assim. Lembra de apertar no botão do like, eu acho que eu já falei isso no começo do vídeo, mas é sempre bom lembrar. Muito obrigado pela tua audiência nesse domingo e até os vídeos da semana, tá? Essa semana eu prometo fazer pelo menos 2 vídeos. 3 se eu conseguir me esforçar, tá? Tchau, tchau.